Bom, nós vamos dar continuidade à nossa análise dos perfis contributivos das empresas. No segundo momento, nós vamos examinar aqui as instituições financeiras e entidades de previdência complementar. Então, seria o nosso segundo grupo de empresas, tá? Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: se fossem apenas as entidades abertas de previdência complementar, bastava eu deixar o título instituições financeiras que não haveria qualquer problema. Mas a organização das entidades fechadas, ela é diferente. As entidades fechadas, apesar de estarem neste perfil contributivo, elas não podem ser entendidas como instituições financeiras. Então é por isso que eu chamo esse grupo de instituições financeiras e entidades de previdência complementar. Então nós teríamos aí caixas econômicas, bancos, financeiras em geral, seguradoras, corretoras de valores, bolsas de valores, enfim. Seriam então instituições financeiras. As instituições financeiras, elas vão ter um diferencial relativamente às empresas em geral, tendo em vista um único aspecto, de que onde as empresas em geral contribuem com 20%, a contribuição de 20% das instituições financeiras vai ser acrescida de um adicional de 2,5%. Então vejam vocês que aqui eu vou tomar duas providências. Providência número 1, juntar aqui empregados e trabalhadores avulsos. Porque conforme nós já vimos, no caso do exame das empresas em geral, a maneira de contribuir no que diz respeito a bases, alíquotas, contribuições devidas para empregado e avulso é exatamente a mesma. Então eu posso deixar os dois, uma vez que sobre a remuneração de um empregado ou sobre a remuneração de um avulso, as incidências se repetem, tá? Mas no caso da instituição financeira, contratar avulso é só uma tese, tá? Eu tenho uma expectativa de que ela contrate, na verdade, são empregados, tá? Esses trabalhadores empregados vão ser remunerados e sobre a remuneração desses trabalhadores, as instituições financeiras vão pagar uma contribuição de 20%, como fazem as outras empresas, só que a essa contribuição, conforme eu já disse, nós iremos agregar um adicional de 2,5%. Então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte entendimento: não é que as instituições financeiras tenham que pagar 22,5%. Não existe uma alíquota de 22,5%. O que existe é a contribuição básica patronal de 20%, mais um adicional de 2,5%, incidindo sobre a remuneração paga devida ou creditada a esses segurados. De acordo? Muito bem. Quando eu tenho a instituição financeira com empregados ou avulsos, ela também estará obrigada a recolher a contribuição a título de SAT e GILRAT, que vai ser o percentual de 1, 2 ou 3%, conforme o grau de risco da atividade preponderante. Então, nós teríamos aqui, tá? Muito provavelmente, atividade preponderante, risco leve ou médio, talvez em algumas situações, teríamos que consultar o anexo do regulamento da Previdência Social para detectar a atividade, bancos, caixas econômicas, seguradoras e correspondente grau de risco. Muito bem, se houvesse trabalhador exposto a agente nocivo com direito à aposentadoria especial, uma financeira, um banco, da mesma forma que aconteceu com as empresas em geral, teria que contribuir com adicional ao SAT, tá? Que dependeria do tempo da aposentadoria especial. Bancos, financeiras, né? Entidades de previdência complementar também estão obrigados a contribuir para terceiros ou outras entidades, incidindo essa contribuição também sobre a remuneração paga devida ou creditada aos empregados, e deverá também esse contribuinte reter dos seus empregados 8, 9 ou 11% e recolher.
Todas essas contribuições serão recolhidas no dia 20 do mês subsequente. Então vejam vocês que o único diferencial, quando eu comparo uma empresa em geral com uma instituição financeira, é que a instituição financeira, além de tudo que a empresa em geral paga, a instituição financeira vai adicionar a esses 20% este percentual aqui a mais, né, de 2,5%, de acordo? No caso de uma instituição financeira contratar trabalhadores na condição de contribuintes individuais, tá? Prestadores, na verdade são prestadores de serviço, pessoas físicas que prestam serviço de natureza eventual, ou são diretores não empregados, membros do Conselho Fiscal, membros do Conselho de Administração, que são enquadrados na categoria de contribuintes individuais. Sobre a remuneração desses diretores, prestadores de serviço eventual, a instituição financeira vai recolher os mesmos 20% devidos pela empresa em geral, mas vai acrescentar a esses 20% também aquele adicional, tá? Nas mesmas condições que nós vimos lá para o empregado. Então, quando uma empresa remunera empregado, paga 20%. A instituição financeira, 20 mais 2,5. Quando uma instituição financeira remunera um contribuinte individual, ela vai também ter que acrescentar à contribuição básica patronal de 20%, este adicional. Mais uma vez aqui, quando contrate um fretista, a instituição financeira deverá acrescentar na alíquota de 20% este adicional de 2,5. Então, a conta final é de 22,5, mas não existe uma alíquota de 22,5 prevista na lei. Existe 20%, existe um adicional de 2,5, de acordo? E me digam vocês o seguinte, assim como uma empresa em geral contratou empregados, contribuintes individuais, o mesmo acontece com a instituição financeira. Seria possível uma instituição financeira contratar CI cooperado associado à cooperativa de trabalho através da cooperativa? Perfeitamente, é possível a instituição financeira contratar esses cooperados. Só que a contribuição da instituição financeira sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços não será diferente daquela paga pelas empresas em geral. Continua pagando somente os 15%. Aqui, a instituição financeira não está obrigada a somar aqueles 2,5 para fazer incidir sobre a nota, tá? Então, os 2,5 de adicional somente serão agregados quando se tratar dos 20% incidente sobre remuneração de contribuinte individual e 20% incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos. Então, vejamos aqui, uma instituição financeira contratou contribuinte individual cooperado, tá? Associado à cooperativa de trabalho, não aceitem na prova cooperativa de produção aqui, porque quando se tem algum tipo de contrato com cooperativa de produção, tá? Com certeza não teremos ali serviço sendo prestado pelos cooperados e você não deve, então, cobrar, no caso de contrato de cooperativa de trabalho, esses 15%. Eles só vão aparecer quando for cooperativa de trabalho. Cooperativa de produção não tem 15%. Cooperativa de trabalho, contratante paga 15%, de acordo? Se houvesse cooperado exposto a agente nocivo, teria de ser recolhido também esse adicional de 5, 7 ou 9 para custeio de aposentadoria especial. Se esta instituição financeira contratar uma cooperativa de transportadores autônomos, tá? Nós vamos proceder da mesma maneira que fizemos para a empresa em geral. Sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela cooperativa de transportadores, nós vamos aplicar 20% para obtermos o valor dos serviços prestados pelos cooperados. Em cima do valor dos serviços, a instituição financeira está obrigada a recolher a contribuição de 15%. Então, se eu fosse comparar aqui a condição da empresa em geral, vamos lá, empresa em geral, e da instituição financeira,
eu teria o seguinte, vamos dizer que aqui se trate de contratação de empregados. Então, ao contratar empregados, a empresa em geral está obrigada a contribuir com 20% sobre a remuneração dos empregados. Já uma instituição financeira terá de recolher 20 mais 2,5. No caso do SAT, sobre a remuneração de empregados, eu teria aqui a situação do SAT 1, 2 ou 3. No caso da instituição financeira, a mesma coisa, a depender da atividade preponderante, tá? Se houvesse exposição a agente nocivo por parte de empregados de uma dessas duas empresas aqui, eu teria o exposição a agente nocivo com direito à aposentadoria especial. Então, o adicional ao SAT, na medida em que fosse devido, seria no percentual de 6, 9 ou 12. No caso de uma instituição financeira, só seria possível você pensar num adicional de 6%, porque eu dificilmente, praticamente impossível, encontraria situações de aposentadoria especial em 15 anos ou em 20 anos no âmbito de instituições financeiras. Não é característico da atividade de instituições financeiras você encontrar exposição que determine a aposentadoria especial em 20 ou em 15 anos. Então, no caso, eu encontraria a possibilidade de um adicional ao SAT de 6%. As duas estão obrigadas a reter a contribuição dos segurados. Agora, vejam vocês o seguinte, se eu tenho, tá? Aqui eu vou colocar, para a gente ter uma clareza, o seguinte. Eu vou colocar isso aqui, seria o perfil tendo em vista a contratação de empregados e de trabalhadores avulsos. Mas se eu pensar na contratação de contribuintes individuais, como é que vai ficar o perfil contributivo dessas empresas? A empresa em geral, sobre a remuneração do contribuinte individual, contribui com este percentual de 20%. No caso de uma instituição financeira, a contribuição será de 20% mais 2,5%, tá? SAT, tem SAT aqui para o caso de contratação de contribuinte individual? Não tem, tá? Mas estariam tanto a empresa em geral quanto a instituição financeira obrigados a reter a contribuição devida pelo contribuinte individual, ok? Então aqui teríamos, né, a comparação. Vamos agora ver no caso de CI cooperado associado à cooperativa de trabalho. No caso do CI cooperado, associado à cooperativa de trabalho, qual é a contribuição da empresa em geral? 15%. Qual é a contribuição da instituição financeira sobre o valor bruto da nota? 15%. Agora, caso ocorra exposição a agente nocivo, o contratante se obriga a pagar o adicional para custeio de aposentadoria especial, né, na medida em que seja uma exposição de tal, né, natureza que propicia a aposentadoria especial, o contratante tem que pagar 5, 7 ou 9. Aqui aconteceria a mesma coisa na instituição financeira, ressalvando que dificilmente eu encontraria em instituição financeira pessoas se aposentando aqui com 20 ou 15 anos. Então, comparando, tá? Onde é que eu tenho diferencial aqui no caso dessas duas, né, possibilidades de empresa? Então, somente aqui, tá? 2,5, aqui 2,5. No caso das instituições financeiras, o SAT estaria muito mais nessas condições. E no caso de adicional ao SAT, eu poderia, quando muito, encontrar uma situação onde a instituição financeira tivesse que pagar o adicional 6% ou o adicional 5% sobre a nota da cooperativa. Então, assim, na prática, o que vocês vão ter que lembrar é esse 2,5 de adicional, que pode ser cobrado de vocês na prova, mediante a apresentação de algumas das empresas incluídas nesse segmento de atividade. Então, se você tem como contribuinte uma seguradora, falou em seguradora, você tem que ficar alerta, porque o direcionamento pode ser no sentido de você identificar a necessária contribuição adicional de 2,5% para ser somada nos 20% aqui e aqui, ok? Então, por hoje,
né? Ficamos aqui. Adiante, estaremos examinando o perfil contributivo dos produtores rurais, pessoas jurídicas. Até lá, gente.